Então, até o tempo dentro do futebol, que foi até uma pergunta pro Barbieri que eu fiz, é relativo. O que a gente vê é uma equipe desorganizada, ofensivamente, que tem mais medo de perder do que a vontade de ganhar, que morre fisicamente, inexplicavelmente. É um time que só joga o Campeonato Brasileiro. E como bem lembrou aqui o Guilherme Nunes, o problema é que a gente não tem mais tempo, meu amigo. O Vasco não tem mais tempo. O Vasco, o torcedor do Vasco, não tem a mínima paciência para olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro depois de prometerem para ele que ele não ia mais sofrer. E o torcedor do Vasco, diferentemente, Luiz Melo, do que você acha que a torcida quer títulos agora, que a torcida quer títulos e não consegue entender o que está sendo feito porque a torcida quer títulos. Não, 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 não. Não. O torcedor até respeita o processo, até entende o processo. E o torcedor do Vasco, vocês podem falar no chat aí, ele ficaria tranquilíssimo se o Vasco estivesse ali, ó, na 10ª, na 9ª colocação. Se o Vasco fosse uma equipe fortezinha em casa, talvez pensando numa pré-Libertadores. Pô, não deu a pré-Libertadores? Conseguimos aqui a Sul-Americana. O campeão do 10º lugar em 2023, senhor Luiz Melo, era o título que o Vasco da Gama, que o torcedor do Vasco da Gama queria. Porque ninguém é burro aqui, não. Ninguém é idiota de achar que os últimos 20 anos vão ser resolvidos em um ano. Ninguém é burro. O que não dá é isso aqui, ó. Isso aqui não dá, ó. Ó, Vasco. Aí abre a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Ó, ó. Aqui, ó. Ó o que não dá. Ó. Vasco no Campeonato Brasileiro. Ó o que não dá. O que não dá? Ó. Porrada 2-0, 4-2, 1-0 em casa, empate ridículo, empate contra o Fluminense, perde pro Bahia em casa de novo, empata com o Palmeiras, beleza. Aí esses dois jogos aqui, inclusive, puta que pariu. Parecia que o Vasco era um fenômeno. O Vasco ia brigar por não sei, por tudo. E aí se apoiaram nesses dois jogos aqui pra se defender, né, senhor Maurício Barbieri? Durante todas as outras partidas, né? E o que a gente viu, meu amigo, senhor Maurício Barbieri, desde esse momento aqui, em que o Vasco, de fato, fez um excelente jogo contra o Atlético Mineiro, fez um bom jogo contra o Palmeiras, foi queda, regressão. Regressão. Perda de conexão com a torcida. Diminuição do Vasco da Gama como instituição em uma coletiva. Pediu desculpa, beleza, mas tá lá. Foi falado. O que a gente vê é um clube que está devendo outros clubes pelas compras que fez. É um clube que está trocando data de RCE para não ficar atrasado. É um clube que está sendo processado depois de ter usado o dinheiro de um jogador em janeiro para fazer fluxo de caixa, parcelado e não pagou nem o parcelamento. É o clube que está aqui, ó. Ó. A bola não entra, ô Luiz Melo. A bola não tá entrando. Tá entrando. Ó, como não tá entrando. Aí se o Corinthians vencer, passa o Vasco. Se o América vencer, passa o Vasco. O Curitiba, graças a Deus, tá perdendo, né? É isso? É isso mesmo. Tá perdendo pro Cuiabá. Ó, o Cuiabá. Ai, meu Deus. Paulo Brax. Luiz Melo. Aqui, ó. O Cuiabá investiu 15 milhões de reais na temporada. O Vasco, 110. Aqui, ó. O Cuiabá tá no lugar onde o torcedor do Vasco poderia até estar reclamando. Mas não muito, né? A gente estaria aqui tentando entender, tentando ver. 10% praticamente do que o Cuiabá, aliás, do que o Vasco gastou, é o que o Cuiabá gastou na temporada. E o Cuiabá tá aqui, ó.
Bate aqui, ó. Indo pra sua terceira vitória. Não sei como é que vai terminar, né? Mas é o Cuiabá, hein? Tá tudo tranquilo. Semana que vem, atenção, hein? Atenção semana que vem. Ryan vai falar na entrevista coletiva. Bota lá o Ryan pra falar. Paulo Brax? Abel Braga? Não. Luiz Melo? Nada disso. Ryan. Rodrigo. Peck. Vai botar algum garoto pra falar que tem 14 anos de Vasco aí. Ai, ai. Insustentável. Essa é a palavra. É insustentável. É difícil, né? E lamento, porque se o Vasco estivesse aqui na posição do Cuiabá, por exemplo, a gente estaria aqui, pô, calma. Vai chegar a janela. Pode ter contratação. Sabe? E não. A janela vai ter que ter contratação para não fazer o Vasco cair pela quinta vez na sua história. E não pra, pô, tamo aqui em 12º. Dá pra beliscar uma pré-Libertadores, hein? Não dá. Galera, para de flodar o chat, por favor. Sem flodar o chat, por favor. Tá? Sem flodar o chat. E não há nenhuma informação sobre demissão do Barbieri. Apesar de eu ter perguntado, não fui respondido. Tá bom? É isso, rapaziada. É isso. Deixa eu ler os superchats aqui. 2 pessoas mandaram superchat. Deixa eu ler aqui. Vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Gabriel mandou aqui 11 pratas. Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado pelo carinho aí. Figueiredo centroavante, jogando de ponta. Aliás, jogando de ponta, foi treinado como volante na pré-temporada. Nunca foi utilizado como volante, de fato. Alex Ponta jogando de centroavante. Juan Cruz barrado para levarem um Ryan. A alteração feita foi o Aguinaldo por Alex Teixeira. Qual é a lógica? É o time da Série B, né, cara? É o time da Série B, né? Felizmente é isso. Querem que eu fale o quê? O meia que a 777 prometeu no conselho? Irmão, eu já trouxe a informação aqui durante essa temporada de que o Paulo Brax pediu um adiantamento, pelo menos de garantias ou financeiro, para poder fazer as contratações de 3 a 4 contratações de peso para que o Vasco possa ter um time titular decente no Campeonato Brasileiro. Se não tiver, vai contratar? Vai contratar. Mas jogadores do nível que a gente já trouxe aqui, do Serginho, com todo respeito ao Serginho, que eu não conheço, que pode chegar ao Vasco, pode fazer uma belíssima carreira. Tomara que seja assim, boa sorte pro Serginho. É um cara que jogou no Kosovo, na Macedônia, estava na Turquia. É esse tipo de contratação que vocês vão ver. Se não vier as garantias, se não melhorar a questão financeira, o Vasco deve Deus e o mundo, é esse tipo de contratação que vocês vão ver. Difícil, cara. Difícil. E é claro, repito aqui, o time do Vasco pode ser deficiente, o elenco é deficiente, mas tá longe de ser o Vasco para terminar, por exemplo, a 8ª rodada na vice-liderança, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Não é. Não é, irmão. Aí, infelizmente, eu não posso deixar de pensar no trabalho do treinador. Não posso. Não posso. Não tem como. Não tem como. É isso. O trabalho não evoluiu. O trabalho não dá resultado. O trabalho se mostra cada vez mais frágil. Perde conexão com a torcida. Perde em casa. Perde fora. Perde sempre. Como é que eu vou pedir paciência? Tá? Tem paciência.
Não tem, não tem, irmão. É desespero. É desespero. Beleza? Desespero. O que vocês estão fazendo com o Vasco é desesperador. Ponto. O Vitic. Pedrosa, mas o treinador de longo prazo tem que ser um bom treinador. O Barbieri não é esse treinador para construção a longo prazo. Assim como o Maurício Souza não era. O Maurício Souza, desculpa, né, gente? Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu de fato fiz campanha para um treinador sair do Vasco da Gama. E fiz campanha porque eu já sabia o que ia acontecer se esse rapaz tivesse continuado no Vasco no ano passado. Uma escolha completamente incoerente, incompetente do senhor Carlos Brasil, que inclusive segue lá no Vasco da Gama, não sei como também, mas que quase colocou a subida do Vasco para a Série A depois de ter uma grande vantagem na tabela, quase colocou a subida do Vasco para a Série A em risco. Então, o Maurício Souza e o Maurício Barbieri são treinadores de completamente outra prateleira. Não tem nem como falar. O Maurício, com todo respeito, é um cara que ainda precisa ganhar muito, mas muita experiência antes de vestir a camisa do Vasco da Gama. O Barbieri, mal ou bem, já tinha treinado o Flamengo, fez um bom trabalho lá no Bragantino, por mais que o ano passado não tenha sido bom. Ele colocou o Bragantino, que ninguém esperava, numa Libertadores. Ele colocou o Bragantino numa final de Sul-Americana. Então, assim, são treinadores de prateleiras diferentes. Mas eu concordo com você. Longo prazo é para bom treinador. E principalmente, longo prazo é para quem mostra alguma coisa. Quando você não mostra alguma coisa, quando você não mostra evolução, você não tem como se defender. Você não tem como argumentar pelo seu próprio trabalho. O que, por exemplo, o Maurício Barbieri vai me argumentar de positivo nesse time do Vasco? Me fala. Ele não tem como, ele não tem argumento, cara. Ele não tem argumento. Sabe? Então, tem hora que a avaliação tem que ser feita, cara. Eu não vou ficar aqui pedindo a cabeça de um profissional. Eu não gosto disso. Não gostaria que ninguém tivesse pedindo o meu emprego no SBT. Entendeu? Só que graças a Deus eu faço minha função muito bem feita. Muito bem feita. Que eu me esforço, que eu trabalho, que eu me dedico, que eu estudo pra isso. Se eu tivesse tendo um desempenho bom e alguém tivesse pedindo minha cabeça, eu ia ficar puto. Mas eu tendo um desempenho horroroso, se eu fosse mandado embora, por exemplo, eu ia falar, caralho, verdade. Meu trabalho foi uma merda. Fiz um VT ruim, eu apresentei o programa de forma errada, eu comentei de forma errada, eu só falo merda. Eu ia falar, caralho, eu mereci ser demitido. E hoje, repito, é insustentável. É insustentável.